Olá, irmãos, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez para continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina. Hoje, terça-feira, 14 de maio, e o tema hoje é Guilherme Miller e a Bíblia. Muitas pessoas confundem Guilherme Miller com William Miller. William Miller, ele era um inglês, né? Um homem que escreveu um livro muito famoso no mundo, 50 mil orações respondidas. Já imaginou? Ele era um homem de oração, cuidava de um orfanato. Mas Guilherme Miller era uma outra pessoa. Guilherme Miller morou nos Estados Unidos e foi um grande pregador da verdade, principalmente da volta de Jesus, né? Um estudioso da Bíblia. E segundo a história de Guilherme Miller, pelo que nós sabemos, ele era um batista e que um dia fez uma oração a Deus e queria ser um pregador. Mas ele só ia ser um pregador se Deus lhe desse um sinal. E esse sinal chegou. E ele, praticamente, durante 25 anos, ele pregou sermões poderosos, onde milhares de pessoas se voltaram para a Bíblia, se voltaram para Deus e foram aguardar a volta de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naquele tempo, né? Aqui nos diz que a Bíblia é cheia de promessas, como nós já falamos, milhares de promessas aqui sobre a segunda vinda de Jesus. Então não foi difícil Guilherme Miller encontrar essas promessas. Quando Miller comparou verso com verso, isso é uma forma de nós estudarmos a Bíblia, né? O próprio livro de Isaías diz que é um pouco aqui e um pouco ali. Nós vamos encontrar as verdades. Os mistérios da Bíblia foram abertos a ele, e ele procurou agora as verdades como alguém que busca um tesouro escondido, assim como a Bíblia nos aconselha a fazer, né? E foi recompensado. Um homem de estudo da palavra, um homem de oração, e o Espírito Santo foi lhe abrindo a mente, e ele foi se juntando a outros estudiosos da Bíblia. Pelo que nós conhecemos da história de Guilherme Miller, ele pregou vários sermões, principalmente sobre a segunda vinda de Cristo, e muitas igrejas se uniram a um movimento chamado Movimento Millerita, justamente por causa dele, né? Mais de 100 mil pessoas estiveram envolvidas, de várias igrejas, envolvidas nessa pregação do Evangelho e da volta de Jesus. O livro de Daniel, que foi onde Guilherme Miller fundamentou praticamente os seus estudos, né? Daniel capítulo 8, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E outros textos mais, que ele também foi juntando um com o outro, ele chegou juntamente com um camarada chamado Samuel Snow, que a volta de Jesus seria no dia 22 de outubro de 1844. Nós sabemos que Jesus não voltou nessa data, né? Nós ainda estamos aqui. Mas eles profetizaram e pregaram essa verdade. Aquele momento ali foi algo que deixou as pessoas praticamente cheias de muitos sonhos, né? Existia um pregador famoso também, Charles Fitch. Ele, 2 semanas antes da volta dessa data marcada, ele estava batizando tanta gente e o período lá era muito frio que, infelizmente, ele acabou perdendo a sua vida. E uma coisa interessante aconteceu no seu velório. A mulher dele e os filhos disseram para ele, para os filhos não chorarem: meus filhos, não fiquem tristes, porque daqui uma semana seu pai vai ressuscitar e nós vamos estar com Jesus novamente. Aquilo trouxe ânimo ao coração daquelas crianças, mas infelizmente Jesus não voltou também, né? Então, quando Guilherme Miller estudou a Bíblia, ele encontrou vários símbolos. E nós sabemos que a Bíblia contém muitos símbolos, tanto no livro do Apocalipse, como no livro de Daniel, no livro de Ezequiel também. E a própria palavra de Deus mostra que nós vamos conseguir entender a Bíblia se nós deixarmos que a própria Bíblia se explique, que a própria Bíblia dê, vamos dizer assim, os conceitos com relação a isso. Os símbolos dos livros proféticos, eles não estão fechados como um mistério para nós, né? Nós sabemos que igreja, no Apocalipse, significa mulher, água significa nação, besta não é um monstro para nós ficarmos com medo, mas é um rei ou um reino, e assim muitos outros símbolos que existem lá. O vento representa destruição ou guerras, né? Como nós já mencionamos. Uma mulher representada no próprio texto é uma igreja. As profecias de Daniel e Apocalipse são dadas em linguagem simbólica, sendo que um dia profético nós entendemos que significa um ano, né? Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Nós vamos estudar mais à frente um pouquinho esse assunto na parte de quarta-feira. Mas desde já eu quero convidar você para que nós conheçamos mais a Bíblia, estudemos mais a palavra de Deus, e a própria palavra de Deus vai lhe ajudar a você entender. Vamos orar. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por saber que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado o Espírito Santo através da nossa busca, para que Ele, como nosso professor, nosso instrutor, nos guie no caminho certo.
Obrigado por saber que o Senhor guiou no passado muitos dos teus servos e tem nos guiado hoje também às verdades contidas na tua palavra. Que o Senhor continue conosco. É o que nós te rogamos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.